E o meu bom dia de hoje para vocês vai com essa valquiriana linda, uma cerúlea, que é uma das cores mais desejadas assim no meio orquidófilo, né? Que é esse lilás clarinho, né? E ela não está em uma boa forma, né? Boa forma que a gente fala quando ela está uma planta bem, uma flor bem plana, com as suas pétalas e sépalas bem alinhadas, né? Mas assim, é uma planta que tem muito futuro para dar uma floração bem melhor na próxima, né? E eu espero que daqui a um dia tenha outra, porque já está nascendo outro brotinho aqui embaixo. E eu quero mostrar para vocês hoje, falar para vocês do meu canal, né? Orquídeas e Afins, que hoje eu quero falar um pouco sobre algumas curiosidades sobre a Phalaenopsis, que é a orquídea mais comum e uma das mais vendidas no mundo todo. Eu vou mostrar essa gigante aqui para vocês, porque essa planta eu ganhei há muitos anos, acho que é mais ou menos assim, a gente fala muitos anos em questão de ser uma planta, né? Acho que há mais ou menos uns 5 anos atrás. E essa, eu já mudei ela de vaso mais ou menos 3 vezes. Essa é a terceira vez que eu troco ela de substrato e de vaso. Eu coloquei ela, depois que eu tirei ela do substrato que ela veio do mercado, eu plantei num cachepozinho de madeira e coloquei um substrato de pedra brita misturada com pinos e chip de coco, e ela se desenvolveu muito, se tornando assim desse tamanho, tá vendo? Como o vaso não suportou o tanto de raízes que ela estava emitindo, eu troquei de vaso, o vaso apodreceu, o substrato ficou velho, né? E aí então agora eu coloquei ela nesse vaso aqui, e ela já está bem assim, firme já, né? Aqui dentro com suas raízes. E eu queria falar algumas curiosidades do que uma orquídea não gosta. O que uma orquídea não gosta é de quando você replanta, deixar ela solta, balançando. Qualquer vento balança ela do lugar. Então isso faz com que ela não se enraize e não se fixe, né, no lugar onde você colocou. E como são epífitas, né? Essas aqui que eu tô te mostrando, a Phalaenopsis, ela é uma orquídea epífita. Então, são orquídeas que fixam em árvore. E como elas fixam nas árvores? Através das suas raízes, né? As suas raízes é que fazem com que elas se fixem nas árvores, apesar de elas não serem plantas parasitas, tá? Elas não sugam nada da árvore, elas só ficam ali para poder se firmar. E as raízes da orquídea, elas são a boca da orquídea, porque por aqui ela faz ela suga os nutrientes, né, quando a gente aduba, a água, né, para se hidratar, e ela também, gente, faz fotossíntese através das suas raízes, tá? Isso branquinho que você tá vendo aqui se chama velame. Esse velame aqui protege a parte de dentro da raiz, tá vendo aqui aparecendo a pontinha? Essa pontinha aqui, através dela, ela faz fotossíntese e ela vai buscar aqui a umidade, né? Por isso que eu coloquei aqui um pouco de esfagno, a umidade para poder ela não ficar desidratada. Inclusive essa plantinha, ela foi deixada aqui comigo porque a pessoa viajou, né? Que é a minha nora, e depois que ela estava com 2 hastes florais já secas, eu cortei, tá vendo aqui o lugar? E olha só, 2 hastes novas brotando aqui. Por quê? Isso é sinal de que a planta está bem nutrida, está bem hidratada e está gostando da luminosidade onde ela está. Porque as plantas não gostam, gente, as Phalaenopsis, qualquer uma orquídea, qualquer flor, de um modo geral, ela precisa de luminosidade para ela poder florir e sobreviver. As pessoas gostam, né, às vezes, de ver só as folhagens, né, ver só as folhas bonitas, as raízes e tal, né? É lindo ver uma planta enraizada, né? Olha só que linda essa raiz, olha a grossura dessa raiz. Mas a gente que lida com planta, a gente gosta mesmo de ver a flor, não é verdade? E logo em breve nós estaremos aqui com muitas flores, porque todas elas já estão emitindo hastes florais. Olha aqui, tá vendo? Porque estão num lugar de boa luminosidade. Então, se o terraço não fosse um lugar bom para elas, elas estariam sentidas, né? Elas não estariam emitindo, olha essa, emitindo a raiz para cima aqui, olha.
Tá vendo? Isso daqui, quando a gente molha esse velame, ele fica transparente, aí você pode ver a parte de dentro, mas você vê que é uma planta que tá bem nutrida. Porque olha aqui, ó, uma nova haste saindo aqui, tá vendo? E muitas raízes verdinhas, tá? Essa daqui eu replantei agora. E a Phalaenopsis é uma planta que gosta, gente, gosta muito de um vaso assim, ó, transparente. Porque como ela faz fotossíntese pela própria raiz, ela gosta de que as raízes delas também peguem luminosidade. Por isso que às vezes elas fazem isso daqui, ó, tá? Porque elas gostam de luminosidade, ó. Tá vendo outra aqui saindo pra cima? Olha, essa daqui, a raiz tá fixada em cima da folha da planta. Também está com haste floral, 2 hastes florais saindo aqui, tá vendo, gente? Olha, essa planta aqui, eu quero comentar com vocês sobre ela. Ela estava morta. Vou dizer assim, ninguém dava nada, qualquer outra pessoa teria jogado no lixo, né? Mas a minha nora tava com ela lá na casa dela, não tinha uma folha sequer mais, só tinha, aliás, tinha uma pequena folha aqui embaixo, mas já apodreceu, já joguei fora. Olha como essa planta desenvolveu depois que eu plantei ela aqui nesse vaso, tá vendo? Não é um vaso, né, comprado nem nada, mas é uma garrafa PET, tá vendo? Se você não tem um vaso transparente, coloque a sua plantinha, aproveite as garrafas PETs que você tiver, e eu vou ensinar para vocês como fazer depois numa aula aqui, esses vasos de garrafa PET. Esses buracos aqui são para fazer a fixação, para colocar um pendurador, se você quiser. Mas tá vendo? Olha só, a raiz dela tá saindo aqui embaixo. Então, quando você comprar uma Phalaenopsis, geralmente ela vai vir assim, ó, num vaso transparente, né, no supermercado. E aí, se você mora num lugar seco, provavelmente ela vai aguentar alguns dias naquele substrato e naquele recipiente. Mas quando você tirar, mas se você mora num lugar úmido e você molha muito, você vai matar a sua planta. Porque as plantas morrem não só de secura, mas morrem também por excesso de água, entendeu? Então, se tem excesso de água, apodrece as raízes, elas não têm como se nutrir e elas morrem. Então, eu geralmente, quando ganho ou compro uma Phalaenopsis nova, eu troco de vaso, eu troco de substrato, porque elas vêm geralmente só com esfagno, que é esse musgo aqui, tá vendo? Elas vêm só nesse musgo, tá? E no meio da Phalaenopsis vem uma buchinha, que é para poder elas aguentarem o transporte e ficarem úmidas e não morrerem quando elas vão para o supermercado. Então, a primeira coisa que eu faço é trocar de vaso. E eu coloco um vaso que se adapte ao meio de cultivo e ao meu clima. Então você me pergunta, qual que é o melhor substrato para mim? Eu não posso te dizer, a não ser que você me diga, olha, meu clima aqui é quente, o meu clima aqui é muito úmido e tal. Então eu vou te dizer. No meu caso, como eu moro aqui perto do mar, não tão perto, a 12 quilômetros, mas tem muita gente que cultiva também próximo do mar. É um substrato que tem uma boa drenagem. Por exemplo, a pedra brita, que está aqui nesse vaso, ajuda a água a bater aqui quando eu vou molhar e a escorrer e não ficar ensopado a raiz da planta. Então ela vai ser molhada, mas ao mesmo tempo em que ela vai ser molhada, algum dos nutrientes, alguns dos substratos que eu coloquei, como casca de pinos, alguns pedacinhos de chip de coco, vão reter um pouquinho de água. E o restante, o excesso, vai sair, porque está num substrato bem drenado. Então, gente, o substrato depende muito do lugar onde você mora e como é a sua mão, né? Se ela é pesada, se ela é leve para poder molhar as suas plantas. E não tenham medo de jogar água nas suas plantas, tá? Essa daqui, por exemplo, tá com essas manchinhas brancas, não dá pra você ver, mas é de adubação, tá? Então não tenha medo quando for molhar, ficar jogando pinguinho de água. Se ela está num lugar que pega bastante luminosidade, você pode jogar água para lavar o substrato, porque a gente vai adubando e vai ficando ali cristais de adubo, né? Do adubo que a gente vai colocando. Então, ele vai virando sais, né? E com o tempo isso pode prejudicar a planta. Não tenha medo de molhar sua planta e nem coloque pratinho debaixo da sua Phalaenopsis cheio de água, porque isso faz com que a raiz apodreça, tá bom? Então hoje eu falei sobre a Phalaenopsis. Eu quero mostrar para vocês, eu vou comprar uma Phalaenopsis e vou fazer um replante para você ver como que é o replante da Phalaenopsis, como você deve fazer, né? Suceder com o replante da Phalaenopsis. E eu espero logo estar mostrando para vocês
essas lindezas que vão florir aqui. Essa é uma branca muito linda. Algumas eu não sei a cor ainda porque são novas. É a primeira vez que vai florir comigo. Essas aqui, essa. Mas eu quero mostrar para vocês o resultado de um bom plantio, tá? Quando você não precisa ter medo, gente, de cultivar orquídea. Orquídea é assim, olha. Eu molhei ontem à tarde. Você pegou, está úmido, ela não precisa ser molhada hoje, não precisa ser regada hoje. Amanhã, como o clima tá frio, tá um pouco frio aqui, e eu for olhar de novo, tiver úmido, olha, o esfagno está úmido, olha, ó, tem água no esfagno. Então eu não preciso molhar hoje e nem amanhã, provavelmente, porque vai levar uns 3 dias para ela poder secar. Então, quanto menos água nesse clima frio, nesse tempo mais frio, é melhor para sua orquídea, porque ela não vai sofrer e vai se manter bem, vai se manter saudável e com certeza vai te dar um bom resultado. Tá bom, gente? Um bom dia para vocês, uma boa tarde, boa noite para você, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Continue me assistindo aí, que eu vou mostrar para vocês muitas dicas e podem fazer perguntas nos comentários, tá? E que eu vou responder com o maior carinho para você, tá bom? Os tipos de substratos que vocês quiserem saber, tá bom? Eu mando para vocês, beleza? Então, um bom dia a todos e fiquem com Deus, tá bom? Vamos terminar aqui com a minha linda, cheirosa, valqueriana cerúlea.